que é o fundamento, né, de todo o cálculo, que é o limite. Eventualmente a Sim. gente pode estudar derivadas, mas eu acho que o limite é bem importante, principalmente essa parte aqui, olha. A gente já pulou 70 páginas dessa apostila, a gente já pulou um quarto dela, basicamente, Uhum. para dar uma olhada aqui e depois a gente vai para algo ainda mais importante, não na aula de hoje, com certeza, que é Sim. derivadas, tá bom? Mas por hora vamos ver um pouco aqui das propriedades de limites. Depois a gente vai resolver umas contas. Muito bem, ó, algumas propriedades que tu precisas decorar, né? Então, quando tu veres um limite que está agindo numa soma, se tu quiseres, Sim. tu pode fazer o limite separado, né? A gente fala assim lá no Brasil, o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, Ok. tu tinha uma soma, tu quebrou em dois limites. Multiplicação por constante também. Tu pode passar a constante para fora, fazendo o limite da função. Quando tu tens a multiplicação, é igual a soma ali, tu pode fazer o limite de cada um dos elementos multiplicados. E o mesmo para divisão, tu pode fazer separadamente, tá vendo? Isso é bem importante para resolver boa parte dos problemas. Alguma dúvida? Então é dividir o limite por si, é isso? Nessa. Na realidade, fazer o limite de cada parte da conta separadamente, né? Isso que é o legal. Porque às Uhum. vezes tudo junto é uma função complicada de trabalhar, né? Uma função racional, difícil de trabalhar. Mas se for relevante, se ajudar, se for importante, tu podes fazer separadamente. Às vezes facilita. Mas note que isso aqui é uma ferramenta, ok? Então, um bom mecânico, por exemplo, é aquele que sabe usar muitas ferramentas diferentes. Então, às vezes, é importante tu fazer isso aqui, né? Dividir, né? O limite, fazer o limite de cada um dos termos. Às vezes não, às vezes é necessário que tu trabalhe desse jeito. Então, vai depender da tua situação, ok? Não Uhum. posso afirmar que é sempre de um jeito ou de outro. Muito bem, aqui também tem outra situação, quando tu tens uma função com potência, tu podes jogar o limite para dentro. O mesmo com uma raiz. E o mesmo com funções especiais, tu pode jogar o limite para dentro do argumento da função especial. Perfeito. Muito bem. Daí tem uns outros detalhes aqui que a gente pode ignorar. E o ponto importante está aqui. Eu lembro de ter estudado um pouco de limite contigo brevemente. Sim. Né? Nós tivemos uma aula de limites. E aqui, né, nós temos o cálculo de limites, que é a situação que... O que acontece? Não tens solução, né? Por quê? Porque 0/0, tu não sabe qual que é a resposta. Sim. Né? Assim, de modo geral, a gente sabe o que é 0 dividido por um número. 0 dividido por um número dá 0. Agora, muito bem. Mas uma coisa dividido por 0 dá quanto, né? Se tu jogares na calculadora, por exemplo, o Uhum. número 2 dividido por 0, tu vai ver que vai dar um erro. Na prática, o que Sim. acontece? É porque dá infinito, né? Se tu pega, podes fazer então o seguinte, né? Pega um número 2, por exemplo, e divide por 0.000000001, um número bem próximo de zero. Tu vai ver que essa conta vai dar um número altíssimo, muito alto. Então, a lógica é Hum. essa. Entendes o que eu quero dizer? Quando tu tens essa situação de divisão por um número muito baixo, tu tens Sim. infinito. Então, olha só que coisa curiosa, né? Ao mesmo tempo na conta, tu tem uma conta que tem que dar zero, porque tem zero em cima, e que tem que dar infinito, porque tem zero embaixo. Então, por isso que ela é uma indeterminação, tu não sabe a resposta. Ok? Então, nesse tipo de situação é porque, na realidade, tu tens uma álgebra que tu precisas resolver para chegares na resposta verdadeira. Tá? Certo. Antes de ir para os exemplos, eu quero te mostrar um caso onde isso acontece que tem bem introdutório aqui na nossa apostila. Depois tu pode pegar isso para ler ele, né? Depois da nossa aula. Tá aqui, só um pouco, deixa eu voltar só um pouco. Aqui. Bem, ele está me pedindo qual que é o valor que a função tende quando o x tende a zero nela. Né? Ou seja, quando tu tens valores bem próximos de zero. Então, a pessoa tem que primeiro pensar, poxa, se eu quero saber para onde a minha função está indo quando o x tende a zero, então eu vou colocar zero ali no lugar do x e ver o que acontece. Bem natural Uhum. isso. Na realidade, é assim que se resolve os limites. Só que ao momento que você faz isso,
perceba o que acontece. Vai ficar 0 em cima e 0 embaixo, não é mesmo? Porque aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0. Sim. Percebeu? Isso. Sim. Então, na prática, nós percebemos uma resposta que não faz sentido. 0 dividido por 0 não faz sentido. Mas o problema está dizendo que a resposta é 2. Olha só que contraintuitivo, né? Ele está dizendo que quando tende a 0, a resposta é 2. Mas como que a gente pode perceber isso? Jogando 0 ali deu problema. Então ele faz o seguinte aqui para mostrar para a gente, na prática dá 0. Se nós jogarmos números bem próximos de 0. Perceba que quanto mais próximo de 0 eu estou colocando o número ali no x, né, menos 0,001 é um número muito próximo de 0. Está com uma resposta bem próxima de 2. Aí também. Mais próximo ainda de 0. Mais próximo ainda de 2. Mais próximo ainda de 0. Então a tendência, pelo menos pela esquerda, né, por valores menores que 0, é que vá para 2. Vamos ver pela direita o que acontece? Também está acontecendo pela direita. Ó. Quanto mais eu me aproximo do 0, pela direita porque é positivo, né? Perceba que é 0, só que é 0 positivo. É pela direita, é valores um pouquinho maiores que 0. E aqui são valores um pouquinho menores que 0. Também está se aproximando de 2, isso que importa. Então tu podes afirmar, né, por indução, vamos dizer assim, que o limite é 2. Ok? Sim. Mas a questão é o seguinte, quando tu for fazer uma prova de limite, tu não pode fazer isso. Ou tu não vai ser produtivo fazer isso, porque demora muito às vezes jogar números na função. Então o que tu tens que fazer? O que o teu professor quer que tu faça. Que é isso aqui, ó, álgebra. Utilizar alguma propriedade matemática que elimine a indeterminação. Certo. O que foi feito aqui na função, olha só, foi multiplicá-la pelo conjugado. Eu não sei se tu sabes o que é conjugado, mas é basicamente você pegar aquela parte de baixo que tem uma raiz aqui, ó, tá vendo? Sim. E você multiplica por ela mesma, só que em vez do sinal de menos, você multiplica com o sinal de mais. Então tinha um menos ali, agora tem um mais aqui. É a mesma coisa, só que com esse sinal trocado, percebeu? Pode explicar de novo só essa parte do conjugado? A questão é, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer algebricamente desaparecer com a indeterminação, com aquele 0 sobre 0. Sim. Então, é recomendado que nessa situação a gente multiplique pelo conjugado. O que é o conjugado? É pegar a parte de baixo aqui, que tem a raiz, e, em vez de trabalhar com o sinal de menos aqui, trabalhar com o sinal de mais. Então, percebas que é igual a parte de baixo, só que com o sinal de mais. Só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para manter a igualdade. Então o conjugado é só para manter o equilíbrio entre as raízes? Isso. Ok. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Então perceba Sim. que o que aconteceu de legal aqui é o seguinte, né? De modo geral, aqui embaixo está acontecendo um produto notável, que é quando tu tens, né, um termo menos outro, vezes um termo mais o outro. Né? Isso aqui é uma conta reconhecida, né? O tempo todo ela aparece na matemática. E a resposta disso é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, é o que a gente tem. Então, por isso que vai acontecer toda uma conta aqui que eu não quero fazer agora, porque a gente vai fazer bastante conta depois, que na prática vai simplificar e vai deixar desse jeito. Então, aquela primeira equação que estava dando problema, que deu 0 sobre 0, agora ficou assim, depois dessa modificação matemática. Ok. Então, agora se tu tendes a 0, fica 2. Beleza. Muito bem. Então tá, agora vamos voltar lá para a página que eu tinha colocado. Falar um pouco de limite, ó. Primeira coisa que tu tem que sempre fazer quando tu receberes o limite é colocar o que ele está a pedir aqui, no lugar do x. Então, como ele está a pedir x, Ok. igual a 8, substitua, exatamente, substitua. Ao passo que substitua, ele simplesmente colocou o 8 ali em vários lugares, resolveu a conta, não tem problema nenhum aqui, não vai aparecer 0 sobre 0, infinito por infinito, coisas assim, tudo certo. Deu essa resposta, esse é o limite. Mas nem sempre é o caso. Por exemplo aqui, olha só essa situação. Se tu jogares o que ele está mandando, vai dar 0 sobre 0. Percebeu? Mas se eu substituir o x em todas as partes da equação vai dar. Ah, ok. Será que é possível nós fazermos essa? Só para.
Mas primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo para depois fazer a conta, né? Primeiro, Uhum. a gente percebe que dá zero sobre zero. Sim. Então, quando aparece o zero sobre zero, significa que ela está escondendo a verdadeira resposta. Tem uma verdadeira resposta aqui que a gente ainda não sabe. Então, vamos descobri-la, né? Como que a gente vai descobrir ela? Nós temos que perceber uma coisa, né? Então, vem um pouco da prática matemática. Eu percebo que menos 3 é uma raiz, é uma root, né? Sim. Porque eu coloco ela tanto na parte de cima quanto na de baixo e zera essas partes, né? Quando a gente coloca um valor de x e ele zera a nossa equação, ele é uma Ah, raiz. Então, ele sendo uma raiz, existe um negócio chamado fatorização, né? Fatorar polinômio, uhum. que te permite escrever como fatores, pedaços, né, que envolvem as raízes desses polinômios, ok? E esse é o ponto aqui, porque se eu fatorar a parte de cima, né, eu vou ter um Sim. pedaço que vai ser igual a de baixo. Tem que ser igual a de baixo, porque se o de baixo zerou, é porque tem um fator aqui dentro, né, dessa equação de segundo grau, que vai simplificar com a de baixo, que é igual, porque zerou para o mesmo número, então é obrigatoriamente igual. Sim. Esse é o ponto importante aqui. Então tu tem que fazer a conta pensando nisso. Agora, como é que a gente faz então? A gente resolve uma quadratic fórmula, né? Uhum. E quando tu resolves, encontra as raízes, tu vais encontrar que as raízes são menos 3 e 2. Essas são as duas raízes, pode perceber. Se tu jogar 2 aqui, vai ficar 4 mais 2, 6, menos 6, 0. Então 2, 0. Vamos ver se o menos 3 zera. 9 menos 3, 6, menos 6, 0. Zerou também. Então, de fato, as raízes são menos 3 e 2. Por isso eu posso, né, sabendo disso, eu posso reescrever este polinômio de segundo grau dessa forma. Ok? X menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Perfeito? Uhum. Isso é uma técnica bem utilizada de fatorização. Agora, feito isso, né, eu simplesmente simplifico de cima com o de baixo, eu corto, né, e sobra só o x menos 2. E aqui Uhum. já não tem mais indeterminação. Então, na verdade, esse zero sobre zero estava escondendo a resposta verdadeira, que é menos 5. Ok? Sim. Ok. Perfeito. Então, agora eu vou fazer uma, tu faz outra. Pode ser. Deixa eu colocar uma aqui. Bem, essa eu vou fazer. Depois você faz uma. Deixa eu pensar aqui uma equação de segundo grau legal. Ah, perfeito, essa aqui. Então a gente quer qual é o valor da função quando o limite de x tende a 2. Quando x está tendendo a 2. Ok. Perfeito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar os valores e ver se vai dar uma indeterminação. Se eu jogar 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 10 aqui, que é 20. Mais 7. Isso aqui não dá 20. Eu acho que eu viajei. Eu errei a ordem. O 10 era para estar aqui e o 7 ali. Eu troquei a ordem aqui. Ah, Coisa minha, mas não se preocupa, não tem nada a ver com a conta. Continua sendo a mesma estratégia. Vamos lá. Vamos ver o que acontece agora quando eu coloco 2. 2 ao quadrado é 4. Menos sim. 7 vezes 2, que é 14, mais 10. Então ficou 0, certo? A parte de cima deu 0. 4 menos 14 mais 10 é 0. E aqui embaixo fica 2 menos 2, que também é 0. Tudo bem? Então deu indeterminação, 0 por 0. Concorda comigo? Ah, então fez 2 ao quadrado. Sim. 2 ao quadrado, 4. Isso. Menos. Eu só coloquei ali, né? Só isso. Sim. Menos 7. Mais 10. Então, nessa. Assim o x dá. Ah, mas aqui tem um x. Não é Eu suposto já, eu já, substituir. su- eu já substituí tudo por todos os x's por 2. Daí apareceu 0 por 0, certo? Ok.
certo? Então significa que tem uma indeterminação. Então a gente precisa fazer alguma coisa para a indeterminação desaparecer. E como eu falei para você, como zerou em cima e embaixo, significa que 2 é a raiz em cima e a raiz embaixo. Portanto, se eu fatorar, né? Se eu fatorar esse polinômio de segundo grau, Sim. eu vou ter um fator igual de baixo, eu vou poder cortar e resolver limite basicamente é cortar coisas. Então, quando eu cortar, eu vou resolver o problema. Mas para eu conseguir isso, eu preciso encontrar as raízes aqui, porque eu só fatoro quando eu encontro as raízes. Então tem que fazer a fórmula resolvente, ou quadratic formula. Você sabe resolver a quadratic formula? I don't quite remember. I wasn't very good at it. Ok. Quadratic formula é aquela onde primeiro tu tens que identificar os coeficientes. Quem é o A aqui? O A. O A é sempre o número que multiplica o x ao quadrado, né? Uhum. Ok. Quem é o A nesta aqui em Nesta cima? equaçãozinha aqui, exatamente. É o X. Como quem está na frente do x ao quadrado. Como não está aparecendo ninguém aqui é porque tem o número 1, certo? Então o Uhum. A é 1. Quem que é o B? O B é o 7 Menos 7, o sinal vem junto. menos 7. E o C? É o 10. Isso. Então agora a gente vai para a primeira parte da quadratic formula, que é encontrar o discriminant, delta, que é b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Então, por isso que a gente anota com bastante atenção ali quem é cada um, né? Então, Sim. b ao quadrado é menos 7 ao quadrado. Cuidado com isso, tá? O menos vem junto do quadrado aqui. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Então, resolvendo a conta aqui, vai ficar 7, menos 7 vezes menos 7 é mais 49. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 10 é menos 40. Então, o delta é 9, beleza? Alguma dúvida aqui na minha matematiquinha? Não, até que não. Então, isso é 49 menos. 49. Desculpa. O 40 veio do. 4 Veio. vezes 1 vezes 10, né? Ok. Beleza. Então, é isso. Agora que está aí o 9, né? Vamos para a segunda parte da fórmula resolvente, que é Sim. menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então a gente precisa identificar quem é o b, quem é o delta, quem é o a de novo, né? É uma questão aqui de marcar bem as coisas. Perceba que a conta não é difícil, né? Ela é só para Sim. você precisar de memória e colocar as pecinhas no seu devido lugar, os numerozinhos nas suas posições, né? Uhum. Menos o B. Bem, quem é o B, né? O B a gente anotou como menos 7. Isso é muito importante, porque é Sim. menos o B, então é menos menos 7. Cuidado com isso do menos menos 7, porque a gente aprende na escola que menos com menos dá mais, certo? Certo. Raiz do delta, a gente fez a continha lá e deu que o delta era 9. E 2 vezes o A, que a gente conversou, né? O número na frente do x ao quadrado é o 1. Pronto, então a questão aqui é que quando tu procura as raízes, Danilo, você está encontrando duas respostas normalmente. Mas o que significa na prática essas respostas, né? Eu conversei agora há pouco contigo, que são os valores que você coloca na função e ela fica igual a zero. Mas qual é a prática disso? O que significa graficamente, por exemplo? Uma equação de segundo grau é uma parábola, ok? Sim. Isso aqui é uma parábola. Essa parábola, como tu podes reparar bem, ela nesse caso está cruzando o eixo x aqui em dois pontos, certo? E esse é o significado das raízes, porque esses pontos são os valores de x que fazem a função dar zero. Mas ali é o zero, professor? Pensa comigo aqui. 3, 2, 2. 1, 0, certo? Sim.
Então, minha contagem regressiva aqui mostra claramente que em y, o eixo x é o zero, tanto é que depois fica negativo, né? Então, é ele que divide ali a parte positiva da negativa. Então, significa que esses valores aqui são as raízes. São os lugares onde a parábola cruza o eixo x, tá bom? Esse é o significado do que tu estás a encontrar ali na fórmula resolvente. Ok. Perfeito. Vou apagar aqui. Lembra-se disso depois, vai que é útil. E agora, resolvendo essa conta aqui, menos com menos dá mais. Mais ou menos, isso é bem importante, porque é com mais tu vai ter uma das respostas que eu acabei de mostrar, uma das raízes, e com menos a outra. Mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então daqui tu vais ter duas respostas. Primeiro a negativa, vamos dizer assim, que é 7 mais 3 dividido por 2. Falei que ia pegar a negativa e peguei o mais. Tô louco já, é muita aula. Hoje já deve ser a 7ª aula do dia que eu tô dando. Tem que trabalhar, né? Eu estudei. Eu sempre falo isso. 7 menos 3 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Muito bem, que bom, apareceu 2. Nós já sabíamos que 2 era um dos que iria zerar. E o outro número vai ser compositivo. 7 mais 3 dividido por 2. 7 mais 3 é 10. Dividir por 2 dá 5. Sim. Tá bom? São as duas raízes. Alguma dúvida? Não, até agora não. Certo. Bem, eu fiz toda essa conta, a fórmula resolvente é muito importante, mas, entretanto, tem um jeito mais rápido de resolver se você for rápido. E o jeito é o seguinte. Tu vais olhar para a tua equação e tu vais pensar em dois números que, vamos dizer assim, multiplicados, melhor pensar no multiplicado primeiro, ao C, ou seja, dá 10, e vai pensar nos mesmos dois números, tem que ser os mesmos, somados, dá menos o B, menos 7, ou seja, dá mais 7. Quais dois números multiplicados dão 10 e esses mesmos números somados dão 7? Uma forma rápida de resolver, né, a equação de segundo grau. A gente chama de método de soma e produto. Ok. Nós já sabemos que uma das raízes é 2. Né? Por quê? Porque a gente testou isso. A gente jogou 2 e deu 0, lembra? Então a gente já sabe um dos valores. Um dos valores é 2. Então agora é só pensar. Qual número vezes 2 dá 10? Me fala aí. O 5. 5, exatamente. Então, de fato, 2 vezes 10 dá 5 e 2 vezes 5 dá 10 e 2 mais 5 dá 7. É justamente o que a gente está pensando aqui, né? Dois números que multiplicados dão 10. 2 vezes 5 dá 10. E dois números que somados dão 7. 2 mais 5 dá 7. Ok? Ok. É um jeito super rápido. Se tu perceberes, se forem números simples, né? Como são aqui, 7, 10 números simples, é bom fazer desse jeito. Ok. O problema é que não é garantido que isso aí vai ser rápido sempre, porque às vezes tu não tem resposta, né? Como tu te lembras, às vezes as equações de segundo grau não têm raízes, né? Então talvez tu fique o dia todo pensando na combinação e a combinação não existe, justamente porque não tem raízes, entendeu? Ok. Então a minha dica é: gaste 10 centavos, 10 segundos do teu tempo procurando. Se passou de 10 segundos e tu não achou, parte para fazer a fórmula resolvente mesmo. Ok. Mas para que eu estou falando tanto de fórmula resolvente? Para resolver o limite. Porque nós precisamos fatorar a parte de cima. E eu falei para você que se a gente souber as raízes, a gente consegue fatorar bem fácil. E de fato a gente consegue. A gente acabou de conversar aqui que as raízes são 2 e 5, então eu posso reescrever aqui, depois tu pode até fazer a prova real, ou seja, testar para ver se eu estou falando a verdade mesmo, que x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, quando multiplicado pela distributiva, vai ficar Sim. igual a isso aqui. Depois tu pode fazer isso. Dividido por x menos 2. Então, ó, x menos 2 em cima, x menos 2 embaixo. Cortei. Correto. Sim.
Quando eu corto, normalmente eu resolvo o problema. Então significa que isso aqui é igual ao limite de x tendendo a 2 de x menos 5. Agora, quando eu tendo a 2, né, basicamente colocar o 2 no lugar do x, a resposta é menos 3. Ok? Ok. Pronto. Então, Então, somatório, corte, joga o valor. resolvemos a parte de cima, que é encontramos as raízes. As raízes, quando encontrássemos as raízes, aí já está a resposta. Praticamente. Ok. Porque daí tu só vai precisar cortar com a parte de baixo e pronto. Daí tu tens a tua resposta quando tu aplicares o valor do limite. Eu fiz isso aqui, eu vou te enviar o que eu fiz, Sim, o passo a passo, para tu fazeres uma parecida. Se precisares de alguma ajuda, fala, mas tente fazer o máximo sozinho, tá? Pra está tu bem. pegares os detalhes. Eu tô aqui, pode Hum, falar. Eu só acho que seria interessante se tu tentasse um pouco sozinho. Deixa eu colocar a questão aqui para você fazer. O que tu vai fazer é essa aqui, ó. Limite de x tendendo a 3 de x menos 5x, x ao quadrado, menos 5x mais 6, dividido por x menos 3. Ok? uhum. Então, primeiro teste, jogo 3 na equação e vê se dá 0 sobre 0. Ok. Hum, então, isso vai dar. Isso aqui é 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. E embaixo, aqui embaixo vai dar 0. Em cima também. Really? Huh. Um, Sim, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5 9 vezes 3, 5 vezes 3, 9 menos 5 vezes 3, ou seja, 9 menos 15. menos 9 menos 15. 15 é menos 6, certo? Ok, Né? 5 vezes 3 é 15, né? sim, Então fica 9 menos 15, que é menos 6. Com esse menos mais 6. 6 aqui do lado dá 0, né? Então deu 0 em cima também. Ou seja, tu tens uma indeterminação, certo? Sim. Então dá 9 menos 6. 9 menos 15. 3 vezes 5 é 15. Ah, sim, sim, ok. Um, ok, ok, sim. E agora tu tens que fazer a fórmula resolvente, então, para poder fatorar a parte de cima e cortar com a de baixo. Então, tu tens duas opções. Ou, quer dizer, eu disse que tu tens que fazer a fórmula resolvente, mas na realidade tu tem que achar as raízes, né? Se tu Sim, quiseres, tu faz a fórmula resolvente, ela é mais devagar. Se tu olhares para essa equação e saber quais dois números multiplicados dão 6 e esses mesmos números somados dão 5, tu já sabe as raízes. E sendo que um deles tu já sabe, que é o 3, porque tu colocou o 3 ali e zerou. É isso que uma raiz faz, ela zera a equação. Então, quais dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5, sendo que um deles é o 3? multiplicados dão 6. 3 ao quadrado é 9. Acho que não tem muita dúvida de qual número vezes 3 dá 6, né? É a primeira tabuada que a gente Vezes aprende. 3. É, sim, é o 2. Sim, então outra raiz é o Mas o 2, né? 2, 2 vezes 3 mas, dá 6, 2 mais 3 dá 5. mas o 2 não está na equação. Tá, quer dizer, está como potência. Posso, Não, isso não tem posso nada a olhar ver. isso? O que a gente
está procurando são os valores que você coloca no lugar do x e ele zera a equação. Então, tu percebeste que, se tu colocares o 2 ali, zera a de cima. E o 3 também zera a de cima. Então, significa que o 2 e o 3 são raízes da de cima. Ok. Uhum. Então, se eles são raízes, você pode escrever de forma fatorada a parte de cima para cortar com a de baixo. Ok. Quando fizeres isso, me avisa, tá? Só para recapitular, pode repetir as instruções, fica um bocadinho perdido O aqui. que eu faço? Raízes, a gente já concluiu que é 2 e 3. 2 e 3, sim. Então, eu escrevi a parte de cima com a multiplicação desses termos. Uhum. Embaixo não muda nada e a gente percebe que está igual. Então, pode cortar. Vai sobrar, então, só o limite de x tendendo a 3 de x menos 2. Agora você coloca o 3 no lugar do x e fica 1. Ok. Então é assim que faz. Encontra as raízes, fatora, corta com a parte de baixo. Claro, esse é um tipo de limite. É um que Sim. aparece bastante. Existem vários outros tipos com várias outras manipulações algébricas, tá? Sim, sim. Seria legal a gente ter pelo menos mais uma aula no mínimo de limite só para aprender também esses métodos interessantes aí, tá bom? Sim. Podemos, eu acho que Ou tu pegas lá a apostila, dá uma lida, né? Vai ser bem legal. sim. Acho que seria bom se tivéssemos uma aula segunda-feira. Segunda-feira, como já estou de férias, acho que de manhã. Acho que de manhã seria uma boa altura para ter mais uma aula sobre limites, visto que hoje foi um Seria uma bocadinho boa. curto. Seria uma boa. É bom sim, mas faz o seguinte, né? Para aula de segunda, tenta resolver alguns limites da apostila desse tema Sim. para que a gente venha com dúvidas, né? Para ser mais produtiva a aula, pode ser? Uhum. Depois também posso enviar. O professor deixou o enunciado do teste, o enunciado do primeiro teste que eu tentei fazer, que foi aquele teste que nós estamos a estudar para. O teste que estávamos a estudar para quando eu ainda não estava em Portugal. Ah, Um, e acho que seria bom estudarmos esse teste também, porque muitas das perguntas que estão ali vão sair na avaliação. pronto. Então tá, Danilo, tu decidas lá o horário que tu preferes e me fala no WhatsApp, tá? É que eu tô com Tá outro bem. aluno agora, daí é só tu Uhum. decidir e avisa e a gente marca certinho, beleza? Então tá bom, Beleza. Danilo, valeu aí pela preferência e até a próxima. Tchau, valeu! Tchau.